Uma boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos mais uma vez. Essa introdução é para dar um contexto sobre o lugar onde nós estamos proclamando a palavra e proclamando a palavra que deve ser gravada no nosso coração. Hoje encerra o 27º Concílio da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas. O culto de encerramento foi hoje. Foi aberto, salvo engano, dia 14. A Comunhão de Igrejas Reformadas, da qual a nossa igreja, a IPU, faz parte, ela tem como membros 227 igrejas ao redor do mundo. 227 igrejas em 105 países do mundo. É a quarta comunhão cristã com maior densidade e população de fiéis cristãos no mundo. A Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Comunhão Anglicana e a Comunhão de Igrejas Reformadas. É uma tradição que vem do século XVIII, meados para o final do século XVIII, a tentativa da organização da Comunhão Mundial, daqueles que confessam a fé reformada, e especificamente a fé reformada calvinista. E nós temos aqui também no contexto o mês da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro vai fazer 508 anos que o mundo concebeu uma nova maneira de viver a fé. E dentre esses, o nosso reformador tinha 8 anos de idade, quando Lutero colocou na porta da igreja de Wittenberg as 98 teses. E 19 anos depois, o reformador João Calvino, já formado em letras e literatura e também em direito e teologia, escreve as Institutas da Religião Cristã, aos 20 a 27 anos de idade. Um dos mais importantes documentos da história do cristianismo moderno. Rígido, mas um bom documento, bem aplicado. Por que eu estou dizendo isso e esse contexto? Porque eu elaborei pelos textos da liturgia, como a gente está numa busca, desde a nossa escola dominical, durante a tarde, a busca do sentido de ser uma comunidade de fé, de ser uma igreja, de ser uma comunhão de homens e mulheres que confessam a Jesus Cristo como Senhor. Eu não penso que seja uma angústia ou uma ansiedade só dessa comunidade ou só das pessoas dessa comunidade. A nossa tradição já vai há 500 anos e o tema que foi a reunião do concílio, do 27º concílio, foi persevere no seu testemunho, algo assim. Eu não entendo bem, que a tradução varia do inglês, mas tem outros complementos, mas a ideia é essa, da perseverança do testemunho. E a pergunta é, qual testemunho devemos perseverar? Bom, parece que a construção, a engenharia da fé cristã tem distanciado daquilo que originalmente deveria ser na nossa perspectiva de vida e de fé. Aí Daniel hoje colocou, vai ter gente que gosta de luxo, que gosta que a fé virou exatamente o avesso daquilo que o Evangelho diz. Dá a impressão, e isso não é um juízo de mérito, porque o juízo de mérito quem faz é o próprio Deus. Agora, nós observamos a caminhada do povo de Deus e sabemos quais rumos que tem tomado ao longo dos últimos séculos, das últimas décadas, dissolvido comunidades, e aí Filipenses já vivia a tentação da dissolução,
dos conflitos que existiam. Por isso a necessidade eminente a todo tempo de nós buscarmos a razão de ser cristãos e a razão pública da nossa fé, como diz Pedro, desculpa. Então, quando os textos que nós lemos, Jeremias, Salmos, 2 Timóteo e o Evangelho de Lucas, eu tentei simplificar isso num tema chamado a palavra gravada no nosso coração. Meu coração a ti ofereço, Senhor, pronta e sinceramente. Essa é a expressão que João Calvino deu à espiritualidade e à tradição da nossa igreja cristã no mundo. Essa simples frase. Reforma viva, palavra viva. Vivemos tempos em que a fé parece cansada. As notícias ferem, a desigualdade pesa, e como diz Mateus, o amor de muitos se esfria. Quantas vezes nos sentimos pequenos diante da injustiça e do sofrimento? Como se a esperança fosse apenas uma palavra bonita, mas distante da vida real. A esperança fosse apenas uma palavra bonita, mas distante, longe da vida real da nossa vida. As leituras de hoje, porém, nos chamam a erguer o coração, a reacender o quê? A oração que insiste e a escuta que não se cala diante de Deus. Jeremias anuncia uma nova aliança. O Salmo canta o amor à palavra. Paulo exorta a fidelidade à missão. E Jesus nos mostra a força da oração perseverante. Todas essas vozes do profeta, do salmista, do apóstolo e do próprio Cristo nos lembram que Deus continua escrevendo sua vontade, não em pedra, mas na carne viva da nossa história, no coração dos que o buscam com sinceridade. Nesse tempo em que celebramos a Reforma Protestante, recordamos que ela não foi apenas um evento histórico, mas um chamado permanente à renovação da fé, da igreja e da vida. A reforma não é passado, é compromisso. É o Espírito de Deus reformando o coração humano, reacendendo a esperança e restaurando a comunhão. Calvino expressou essa sua entrega profunda nas palavras que tornaram-se símbolo da espiritualidade reformada. O meu coração a ti ofereço, Senhor, pronta e sinceramente. Essa frase é uma derivação de uma forma mais antiga da expressão que ele escreveu em uma carta a um outro reformador de Genebra chamado Guilherme Faria. Naquela frase primeira, era uma frase mais radicalizada. Ofereço o meu coração ao Senhor como se fosse imolado em sacrifício. Calvino havia sido expulso de Genebra como pastor. Estava em Estrasburgo, na Escócia, ajudando a construir a fé reformada escocesa. E depois de alguns anos, a igreja de Genebra resolve trazê-lo de volta. E para Calvino isso era uma situação muito dura, a ponto dele fazer essa expressão: eu vou em sacrifício.
Dessa entrega radical nasceu o lema que ornamentou o seu selo pessoal, onde uma mão ergue o coração voltado para Deus. É um símbolo muito bonito. Essa imagem resume a fé reformada, um coração oferecido com prontidão e sinceridade, como sacrifício vivo, disposto a servir, amar e transformar. A fé reformada é, portanto, movimento de esperança ativa, onde o Espírito grava a palavra e chama cada geração a escrever, com gestos de compaixão, a aliança de Deus com a vida. Jeremias, a nova aliança gravada no coração, nasce de um sonho. O texto que nós lemos é no contexto de um sonho profético. Jeremias fala a um povo ferido e cansado. O exílio havia lhes tirado a terra, a segurança e a identidade. A antiga aliança parecia perdida entre as ruínas do desespero. Mas é justamente ali, na poeira da dor, que Deus anuncia um novo começo. Porei minha lei no fundo do seu ser e a escreverei em seu coração, como diz o texto no capítulo 31, versículo 33 de Jeremias. A lei de Deus não vem mais de fora, como imposição. Brota de dentro como presença e inspiração. Deus não domina, Deus transforma. Ele não impõe, ele inspira. Todos me conhecerão. Lemos aqui, do maior ao menor, no versículo 34. É a promessa de uma comunhão viva e universal, que derruba barreiras e reconcilia o povo com seu Criador. Essa nova aliança é esperança para os cansados, consolos para os que falharam e força para os que desejam recomeçar. Ela convida a viver uma fé que manifesta no cuidado, na solidariedade e na busca de uma vida digna para todos e todas. Hoje, essa promessa continua viva. A lei escrita no coração é também a consciência que nos move a cuidar da criação e uns dos outros. Deus grava em nós o chamado à justiça, à compaixão e à vida. O coração onde Deus escreve se torna morada do Espírito, escola de sabedoria e fonte de reconciliação. O salmista, ele descreve, narra, canta com ternura o amor à palavra que transforma. Como não a tua lei, nela eu medito de dia e de noite. Aquilo que antes parecia peso se torna alegria e discernimento. Teus preceitos tornaram mais sábio que os meus inimigos. Mais entendimento tenho do que todos os meus mestres. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. E ele conclui: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é doce e forte. Ela consola e corrige e ilumina. É sabedoria que orienta a vida e a força que sustenta a nossa caminhada. Mas ela não é apenas consolo pessoal. É também fundamento de convivência e de justiça. Amar a palavra é deixar-se educar por ela para viver com a bondade e responsabilidade. Hoje, em meio à pressa, à indiferença e à solidão, a palavra de Deus continua sendo luz firme nas trevas da confusão humana. Ela nos chama a ouvir com o coração e responder com compaixão. Quando acolhida, a palavra renova, como acolhida, renova o ânimo, fortalece o espírito e desperta o amor pelo próximo.
Já Timóteo invoca aquilo que talvez seja o lema em outro versículo da Assembleia Geral ou do Concílio Geral da Comunhão de Igrejas Reformadas, do 27º, a permanecer fiel na palavra e também na nossa missão. Paulo escreve a Timóteo com ternura, de um mentor que sabe que sua jornada chega ao fim. Ele exorta: permanece firme naquilo que aprendeste e acreditaste, sabendo de quem o aprendeste. No capítulo 3, versículo 14 de 2 Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, corrigir e formar na justiça, no versículo 16. Proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente. Ser fiel à palavra é resistir à tentação de moldar o Evangelho às conveniências do tempo, como dizia o reverendo Daniel hoje na escola dominical. É anunciá-lo com coragem e ternura, mesmo quando isso desafia as estruturas de poder. A fidelidade é mais do que firmeza doutrinária. É testemunho de amor e de verdade. O discípulo fiel mantém acesa a chama da fé quando a indiferença ameaça. Ele proclama com a vida, serve com humildade e ama com constância. Assim como Timóteo, somos chamados a pregar com gestos, a ensinar com exemplos e a encarnar o Evangelho em nossas relações e em nossos compromissos. O nosso reformador já dizia que o coração deve ser pronto e sinceramente oferecido a Deus. Essa prontidão é o que nos torna perseverantes na fé e solidários na esperança. A palavra vivida é a igreja em movimento, atuando na história, resistindo à injustiça e construindo a reconciliação do mundo. O anúncio do Evangelho, ele é clássico. Ao invés de proclamar a viva voz, nos chama a orar. E uma oração que nos mantém perseverantes. Jesus conta a parábola da viúva insistente e do juiz injusto. Aliás, eu ainda vou contar a história toda, mas quem aqui já enfrentou um tribunal? Quem? Eu já. Durante 10 anos. Fui julgado durante 10 anos. Então eu sei o que é um juiz ou uma juíza justa e um juiz injusto. Na minha experiência de vida. Mas um dia eu conto com mais detalhes. Farei justiça a essa viúva para que ela não venha continuamente me importunar, diz o Evangelho de Lucas. E Jesus acrescenta: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que gritam por ele dia e noite? Se o juiz injusto, importunado, ele atende, quanto mais o nosso Criador. A viúva representa todos os que sofrem e não desistem. Os pobres, os esquecidos, os que ainda acreditam, mesmo quando a resposta demora. Sua oração é o grito dos que confiam em Deus quando o mundo lhes fecha a porta. A oração perseverante é o respiro da fé. É o diálogo que não se interrompe, mesmo no silêncio de Deus. Orar é afirmar que o amor de Deus é mais forte do que o mal.
Jesus pergunta, mas quando o Filho do Homem vier, e a nossa pergunta também, encontrará fé na terra? Encontrará fé na terra? Encontrará fé viva, fé que traduz em solidariedade, em compaixão, em compromisso com o próximo. Encontrará corações oferecidos a Deus e ao mundo, prontos e sinceramente entregues. A oração que não desiste é também ação transformadora. É oração que se faz gesto, que se torna justiça, que se traduz em amor concreto. A viúva nos ensina que a fé viva não se rende a quê? Ao desânimo, mas insiste, espera e confia. Concluindo, um coração gravado pela palavra e entregue a Deus, como dizem as leituras que nós fizemos hoje da nossa liturgia, nos conduzem por um caminho de quê? De amadurecimento da fé. Jeremias anuncia a aliança escrita no coração. O salmista, relembrando, celebra a doçura da palavra. Paulo chama a fidelidade. Jesus nos ensina a perseverança na oração. Este caminho não é apenas um caminho interior. É comunitário, é público, é transformador. A fé verdadeira não se fecha em si mesma. Abre-se ao mundo em compaixão e coragem. Deus continua escrevendo a sua aliança em nós. Cada gesto de amor, em cada palavra de consolo, em cada ato de justiça, em cada oração silenciosa. Que cada coração seja oferecido a Deus, pronto e sinceramente. Que a palavra doce como mel e viva como um fogo seja força para a fé, consolo para a esperança, impulso para a justiça, e que, quando o Filho do Homem vier, encontre entre nós a perseverança da viúva, a fidelidade de Timóteo, o amor do salmista e a esperança de Jeremias. Que Deus encontre uma comunidade que ora, serve, partilha e espera. E que a reforma, nascida há mais de 500 anos, continua viva dentro de nós, reformando o nosso coração, reacendendo e renovando a esperança desse mundo e daqueles que caminham em busca da fé, da justiça e do amor. E que nós sejamos, em nome de Jesus, a sua testemunha.